Graças a Deus, gente boa. Então vamos lá direto ao ponto, sem edição aqui, o resumo de mais um sermão nessa série de Casa em Casa. O tema dessa semana foi oração, quem pregou foi o irmão Fred, e a gente está repetindo basicamente o texto de Atos capítulo 2, versículo 42 até o 47, onde fala ali do nascimento da igreja cristã, logo após a ascensão de Jesus Cristo, né, no início do livro de Atos. E a gente já falou sobre discipulado, a gente já falou sobre comunhão, nesse final de semana foi sobre oração, ainda temos mais uma série, mais uma mensagem dentro dessa série para o próximo domingo. Eu vou ler mais uma vez com você, então, o texto de Atos capítulo 2, verso 42, diz assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Diz assim, 43, em cada alma havia temor, muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos, todos os que criam estavam juntos, tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, e à medida que alguém tinha necessidade, diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria, singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Lá em Atos capítulo 5, verso 42, a Bíblia repete essa questão de que eles se reuniam no templo, no pátio do templo e de casa em casa. Também a gente vê essa referência em Romanos capítulo 16, que eles se reuniam nas casas, e depois várias vezes nas epístolas elas são dirigidas muitas vezes na igreja que se reúne na casa das pessoas. Então esse é uma referência muito constante na igreja neotestamentária. Ainda para ampliar o contexto, em Atos capítulo 2, no versículo 22 e 38, Pedro havia acabado de pregar, e no versículo 31, os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Então, para você entender, essa mensagem foi pregada pelo irmão Fred, o tema foi oração no último domingo, e aqui 3.000 pessoas, ali cerca de 3.000 pessoas acabaram de se converter. Elas estavam ali nascendo em Cristo Jesus, e esse texto declara o que estava acontecendo nessa igreja que acabou de nascer, e o que nós precisamos aprender com esse povo, o que nós precisamos copiar desse povo para o nosso tempo. A gente sabe que temos aí 2.000 anos de história, 2.000 anos, mais de 2.000 anos de diferença, coisas mudaram de lá para cá, mas existem princípios comuns. Então a primeira mensagem foi sobre discipulado, a segunda mensagem sobre comunhão, e essa mensagem que o Fred pregou, que o Fred trouxe para nós no domingo, sobre oração. A gente sabe muito sobre oração, irmãos, nós lemos muito sobre oração, mas existem coisas muito práticas que nós precisamos trazer à memória, e não somente trazer à memória, que nós precisamos colocar na nossa vida, e foi o desafio que o Fred nos trouxe no domingo. Nós sabemos a oração do Pai Nosso. Alguns meses atrás, antes da gente viver essa união como igreja, no caso ali na Bíblia, que a gente fez uma série de mensagens sobre o Pai Nosso, mas mais do que saber, à luz de Tiago 1:22, nós precisamos praticar a palavra. E o primeiro tópico da mensagem que o Fred nos trouxe, à luz do texto que nós vimos aqui, à luz da mensagem que Pedro pregou a essas pessoas, e aí era ali, você precisa ler na sua casa, do versículo 22 ao 38, esses homens aqui, essas mulheres que haviam se convertido, elas tinham uma oração centrada em Jesus Cristo. Esse é o motivo. Não sei se você já pensou, por que nós oramos em nome de Jesus? Porque Cristo nos justifica. Muitas vezes a pessoa se converte, ouve todo mundo orando em nome de Jesus. Tem teólogos que chegam a defender que não é necessário orar em nome de Jesus, mas o fato que nós oramos em nome de Jesus é porque Ele nos justifica. A Bíblia diz que Ele é o caminho. A Bíblia diz que Ele que é o único mediador entre Deus e os homens. Não há um outro mediador. E quando nós oramos, quando nós nos colocamos de joelho, nós oramos em nome de Jesus, é porque Ele que é o nosso justificador. Nós não oramos porque temos mérito, nós não oramos porque somos bons, nós não oramos porque temos alguma coisa legal para oferecer a Deus, não. Mas nós oramos em nome de Jesus porque Ele é o centro das nossas vidas. Charles Spurgeon cita que quando nós clamamos pelo nome de Cristo, nós estamos usando um argumento que abala os portões do inferno. Então nós precisamos entender que
Cristo precisa ser o centro não somente da nossa adoração, mas o centro a base das nossas orações também. Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 3, verso 11, que Cristo é o único alicerce. E aí, uma pergunta pensada em cima desse primeiro tópico é: você costuma orar em nome de Jesus Cristo com a consciência clara do que isso significa? Né? Ou como seria colocar Cristo de fato no centro das suas orações? Você precisa pensar nisso. Tá? O segundo tópico, o segundo ponto da mensagem a qual nós somos expostos ou com a qual nós somos desafiados no domingo foi a oração perseverante. A Bíblia diz que eles perseveravam, né, na doutrina dos apóstolos, mas perseveravam nas orações. Né? Diz lá o texto de Atos 2:42, o termo de perseverar é uma questão constante. Essas pessoas não oravam um pouquinho, paravam. Né? Uma frase, um texto interessante de Charles Spurgeon, que a oração nunca é em excesso. Uma outra frase que eu apontei aqui para os irmãos, né, de Bounds, é que a nossa oração precisa ser pressionada, perseguida, com energia que nunca cansa, nunca se desanima, uma paciência que nunca desiste. A igreja que nasceu, ela continuava, ela era constante em oração. Meus irmãos, o nosso chamado é por uma perseverança, por uma constância em todo o tempo. Uma das coisas que o Fred, no momento da mensagem, ele colocou que esse povo ele sentava, não era para debater política, não era para debater qualquer outra coisa, mas era para debater, era para falar, para ter Jesus como centro das suas conversas, e logo isso se tornava como ponto de oração. Né? Às vezes alguém nos pede, Marco, ora por mim. A tendência de alguns de nós é dizer assim, tá bom, vou orar. E aí você deixa para orar para amanhã e nunca mais ora. Né? Então a ideia da oração perseverante é uma oração de prontidão. Então, Marco, ora por mim, imediatamente você ora. É melhor você ter, eu costumo dar o exemplo da oração flecha, que ela é imediata, você fazer uma breve oração, do que você não orar, você se esquecer. E para isso, né, a pergunta de aplicação que foi feita no domingo e que eu trago aqui é: você tem um momento regular, um momento prático da sua vida de oração no seu dia? O que te impede de perseverar em oração? Você precisa, a ideia é que você tenha um hábito, você construa isso não no sentido automático, sem pensar, mas no sentido pensado. Uma rotina não depende de vontade, mas de constância, é de hábito de fato. E o terceiro ponto, dentro da mensagem do Fred, era a oração comunitária. Aqui a gente vê a igreja reunida, não é o seu momento secreto, né, que você pode ter, você deve ter, mas no sentido de comunidade. Até inclusive o Fred citou que quando Jesus censura os fariseus e ele fala lá de você ir para o quarto secreto, ele está censurando aquela oração vaidosa. Ele não está censurando você orar em comunidade. Não, ele não está falando que isso é errado. Você deve orar em comunidade, com certeza. E aí está o ponto aqui: esse povo se juntava para orar. Inclusive você vê em Atos capítulo 1, verso 14, você vê antes da vinda do Espírito Santo, esse povo, todos eles perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Você vê esse povo desde o início, daquilo que antecedia a vinda do Espírito Santo, constante em oração. Uma outra frase do Bounds com relação a isso, ele diz que falar com os homens sobre Deus é algo grande, falar com Deus pelos homens é algo maior ainda. Meus irmãos, nós somos chamados a essa oração que ela é centrada em Cristo.
essa oração que ela é perseverante e essa oração que ela é comunitária. O terceiro desafio é estabelecermos uma rotina dentro da nossa casa, com as pessoas que nós amamos, com seu cônjuge, com seu esposo, com a sua esposa, com seu filho, com a sua filha. É estabelecermos uma rotina dentro do pequeno grupo, é nós nos conectarmos. Talvez essa série de mensagens é de casa em casa, talvez você abrir sua casa, Deus está falando com você, talvez dentro dessa série, você se dispor, olha, eu quero um pequeno grupo dentro da minha casa, eu quero estabelecer, eu quero ser treinado, capacitado para fazer da minha casa uma base de oração, uma base de comunhão, uma base de discipulado. O encerramento dessa mensagem, ele nos trouxe 3 desafios práticos. O primeiro, uma vida de oração centrada em Jesus Cristo. O segundo, uma vida de oração que ela era movida pela perseverança constante. E o terceiro, uma vida de oração movida por coragem para orar junto com outros irmãos. Eu desafio você a pensar nisso, tá bom? Que Deus te abençoe, que você tenha uma semana cheia de Jesus Cristo e movida por oração. Até o próximo vídeo. Se esse vídeo te abençoou, não deixe não somente de curtir ele, mas de principalmente compartilhar para que abençoe outras pessoas. E até mais.